Excelente dia para todo mundo. Eu falei antes, muita gente entrou depois, fiz uma pergunta para eles antes de vocês entrarem, com quem vocês falaram aí, tá? Se você não falou ainda, não vai falar com as pessoas que já são amigas, já conversam todo dia. Isso aí você continua. É para ampliar, para abrir o seu network. Então, escolhe aí da lista lá, e algumas pessoas lá, e manda uma mensagem. Ó, sou do 714, seu colega lá. Que hora que você está mais tranquilo aí para a gente bater um papo, queria conversar com você. Conversa sobre assunto diverso, pergunta da pessoa. É uma excelente oportunidade para você ampliar, tá? Conhecimento, entender o que as pessoas fizeram, tá? Seguindo no estudo dos 7 ciclos, hoje nós temos um ano muito importante. Nós estamos no segundo ano, o ano do serviço. Tá? Se a gente estivesse no ciclo do plantio, é o ano que você vai começar a plantar. Você preparou a terra no aprendizado, eu aprendi. E agora eu estou no ano do serviço. É a hora de você praticar o que você aprendeu. Tá? É a hora de você praticar o que você aprendeu. Qual é a melhor maneira de você conseguir firmar aquilo que você aprendeu? Ensinando outras pessoas. Então, quanto mais eu aprendo, aplico e ensino. Aprendo, aplico e ensino. Eu vou ganhando confiança, vou ganhando força. Cada vez que eu ensino, eu aprendo mais, porque eu tenho que estudar. Cada vez que eu vou ensinar alguém, eu tenho que estudar aquele tema, eu tenho que melhorar, aquilo vai fixando para mim. Isso vai ganhando uma exponencialidade de conhecimento e transbordo na vida das pessoas. Jesus Cristo dizia o seguinte: maior é o que serve, né? Anota isso, maior é o que serve. Muita gente subverte essa palavra e fala que você tem que ser serviçal lá embaixo, no mais baixo nível, nunca você pode crescer, pode ficar lá embaixo limpando o chão, que você vai ser o maior é o que serve. Não é verdade, tá? Quanto maior você é em conhecimento, quanto maior você é em resultado naquilo que você faz, mais pessoas você vai conseguir servir. O maior servidor de todos é Jesus Cristo. Serviu todo mundo, tá? Deu a própria vida por nós, para construir essa nova aliança que possibilitou nós sermos tirado de nós esse jugo pesado, esse fardo pesado, que muitos não conseguiam nem carregar mais, se tivesse ainda aí, né? Então, maior é o que serve, é nesse sentido. Quanto maior em conhecimento, maior em resultado, mais você vai conseguir servir as pessoas em quantidade e em qualidade, tá? É esse maior que serve. Então, quando você começa a aprender alguma coisa, não retenha para você. Transborde para as pessoas, tá? Quando você está dando para alguém, você não está tirando de você, você está ampliando o que você tem, tá? Não tem divisão. Cada vez que você transborda o que você tem, ou você serve as pessoas com o que você tem, né? Esse ano do serviço, mais você vai ganhar. É impressionante isso, não acaba. Tá cheio de parábolas, Jesus tentando explicar isso, e a maioria das pessoas acaba não entendendo isso até hoje, tá? Esse é um tempo que muita gente erra, tá? No segundo ano. Existe um conceito no Brasil que as empresas têm que dar lucro já, no segundo ano de vida. E aí as pessoas tentam tirar o lucro da empresa e quebra dentro da estatística do Sebrae, que é aquela estatística de 5 anos. Esse ainda é um ano de serviço. Os poucos frutos que, que o seu plantio está dando, você não pode comer eles, tá? Você tem que continuar servindo. É o ano do serviço, tá? Boa parte desses frutos pequenos que você vai começar a colher
eles precisam ser, na maioria das vezes, totalmente reinvestidos, tá? Você vai pegar os frutos da sua subsistência. Se a gente estivesse olhando do ponto de vista de uma lavoura, tem uma fazenda. Eu vou plantar agriculturas de perenidade, talvez eu vou plantar cacau, só com cacau demora acho que 4 anos para dar a primeira colheita, ou 5, mas depois dá todo ano, só tem que fazer manutenção. Vou plantar um cafezal, demora 2 ou 3 anos para começar a dar os primeiros cafezinhos lá. Mas eu preciso de alguma coisa de subsistência. Eu preciso plantar arroz, plantar feijão, que são lavouras de 5, 6 meses, tá? Então, eu tenho que diversificar isso. Vocês têm uma vaquinha de leite. Então, se você trouxer isso para o seu negócio, talvez a árvore da perenidade, da colheita farta no quarto, no quinto, e depois não para mais, são as pessoas que vão andar com você, que você vai ajudar, vai começar a transbordar na vida delas, vai liderar essas pessoas, vai inspirar essas pessoas, vai dar oportunidade para elas, vai criar um negócio junto com elas, próspero e crescente todo, cada vez mais. E a sua cultura de subsistência são os clientes que você atende pessoalmente, entendeu? Então, talvez você deveria fazer e começar a remar com esses dois remos, tá? E entender esse processo que você está no... Quando você chegar nesse ano, né? Não ficar ansioso. Pô, nem cumprimos o ano do aprendizado. Eu já estou querendo um resultado extremo. Essa ansiedade vai atrapalhar, tá? Entender isso. Deus colocou ordem nas coisas. O mundo tem ordem. O ser humano é que tenta usurpar isso ou corromper essa ordem, tá? Mas a ordem em todas as coisas está aí. Não queira antecipar e não ficar ansioso. Aceite a ordem das coisas, tá? Muitas empresas quebram, entram na estatística do Sebrae por conta disso. No segundo ano já quer tudo, tem que dar lucro. É só no Brasil que é isso, tá? Na maioria dos lugares as pessoas entendem que ainda ali é um ano do serviço, é um ano que você aprendeu, melhorou o seu produto e começa a servir as pessoas. É o ano do serviço, tá? Para você como líder, tá? É o ano que você vai conquistar o respeito. É muito importante isso aqui, tá? Você como líder, é o ano que você vai conquistar o respeito. Antes disso não há respeito. Enquanto você não começa a dividir, servir outras pessoas genuinamente, você não vai ser respeitado pelo aquele grupo ainda. Você é só um comedor de semente, tá? Mas você está aprendendo no primeiro ano. No segundo ano, você começa a ensinar pessoas, começa a ajudar pessoas, e aí você vai ganhando autoridade. O respeito vem daí, tá? De servir. Eu não conheço ninguém que não serve alguém que é respeitado. O respeito vem do servir. Todo mundo que serve é benquisto, todo mundo que serve é agradável, todo mundo que serve é respeitado. É impressionante. Faz uma memorização aí. As pessoas que só colhem, até o que não plantou, invade a lavoura dos outros. Para pegar milho para fazer pamonha. Não plantou, mas vai lá. Encheu o carrinho de milho para fazer pamonha, né? Não tem respeito, não. Então é o ano que você tem que consolidar o seu respeito. Quanto maior, isso é também importante, que vai confirmar o seu estado de, de liderança, tá? Nesse ano. Quanto maior forem as pessoas que você servir, maior você será. Tem um erro aí. Tem muita gente que tem ciúme e não quer ter as pessoas maior que ela. É um grande erro, tá? Queira ter as pessoas que você ajuda e que vai começar a andar com você maior que você. Então, se ela for honrada, ela vai sempre te honrar. Ela vai sempre falar, pô, foi o Marquinhos que me ajudou lá atrás, tal, e agora eu cheguei aqui, tá? E vai sempre te honrar. E aí vai confirmar o respeito, a sua liderança. Então, tenha pessoas maiores que você.
tá? Você tem que ensinar. Cara, durante todo o tempo, eu liderei indiretamente, talvez, o movimento dos FDAs de manter unidade, quando ainda eu era FDA, lá na Acme, e foi um processo tão tranquilo, sabe? Não tinha ciúme, não tinha nada, eu queria que todo mundo se desse bem. Às vezes eu perdi uma hora do dia ensinando o que eu estava fazendo aqui, tá? Para eles, a gente gastava muito tempo nas convenções conversando, explicando o que a gente estava fazendo. Se vocês procurarem a ata da fundação da Associação de Franqueados, que começou com os FDAs, deve ampliar lá para outros, um dos primeiros nomes lá é o meu, tá? Como é que eu ia ser contra isso quando eu estava lá na empresa? Pelo contrário, eu só fortaleci o movimento. Isso só deu força para a gente. Embora muita gente lá não merecesse, tá? Tem muito sintoma de ingratidão lá. Eu não estou nem aí. Não fiz nada para merecer nada de ninguém, né? Quem tem que me honrar me conhece, conhece meu coração. Só queria ajudar, só queria que as pessoas estivessem se dando bem. Nesse processo de servidão, nem sempre você vai ser reconhecido, né? Você tem que procurar servir o maior número de pessoas. Quando você serve o maior número de pessoas, você já pensou se Jesus só tivesse um discípulo e ele fosse Judas? Olha que desgrama. Mas ele tinha 12, então tá nem aí. Foi só um que foi embora, entendeu? Mas se você fica o tempo inteiro seu gastando toda a energia sua com uma única pessoa, o dia que aquela pessoa te trair, e ela pode te trair, tá? Nós somos falhos como ser humano. Ou então, às vezes, ela nem te trair, mas o sentimento de desonra você pode ter daquela pessoa, você vai se frustrar tanto, que você gerou muita expectativa nela. Isso vai te machucar. Então, como é que você faz isso? Ensinando as águias a voarem. Vai andando, depois de um tempo, você tem que meter o pé na bunda. Falar, vai voar. Vamos pular desse morro aqui. Se joga. E as águias têm que voar mais alto que você. É muito importante isso aí, tá? Você ter o maior número de pessoas. E o processo de quem planta colhe, não tem como. Você não vai colher o que você não plantou. E aí tem uma coisa muito importante, tá? Se você não é leal aos seus mentores, aos seus líderes, se você desonra as pessoas que te lideraram no começo, com fofoquinha, com conversinha fiada, com qualquer coisa, às vezes da natureza humana, mas que é uma atitude de desonra, cara, é quem planta, colhe. No seu processo de liderança, você vai colher isso, tá? Nem as pessoas, eu honro, vocês nunca vão me ver desonrando as pessoas que me ensinaram, tá? Ou as pessoas que eu andei junto, tá? A gente pode não estar andando junto agora, teve muita gente, inclusive, que me deu prejuízo, tá? Em algum momento, mas eu não desonro ninguém. Eles podem seguir a vida deles, não. E foi um processo, porque eu sempre acredito, Mateus 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Então, não, nada me afeta, tá? Pode afetar por 5 segundos, depois já vai embora. E sempre lembro da história de José do Egito. Pô, deve ser uma preparação aqui para algo maior que vai vir na minha mão, que eu não estaria preparado. E siga em frente, tá? Mas é muito importante você sempre honrar as pessoas que te inspiraram, que te lideram no emprego que você teve lá atrás. Cara, eu lembro, eu vou em Alta Floresta até hoje, eu visito o escritório que eu falei para vocês, eu comecei a trabalhar lá. O Júlio Giacomini é meu amigo até hoje. Não é legal isso? Cara, eu vou lá e eles ficam curiosos para saber dos meus filhos, a esposa dele, as meninas dele, que hoje tem um monte de filhos, neto dele. Eles ficam felizes quando eu chego lá. Qualquer lugar que eu vou, por onde eu passei, eu consigo voltar. Por causa do princípio da honra, tá? Só porque eu não estava lá mais, o negócio não prestava.
não, tá? As coisas que não deram certo na outra empresa, até hoje entristece meu coração. Eu realmente queria que lá tivesse dado certo, nós não criamos nada para concorrer com ninguém, tá? Eu tenho um monte de prova disso aqui, tá? Eu tentei fazer isso tudo lá com eles e não consegui. Então, eu tenho meu coração tranquilo. Nunca falei nada que desonrasse. Nunca fiz nada que desonrasse. Então, todo lugar que você passar, esse processo de honra aos seus líderes é muito importante. Porque se você não fizer isso, você vai receber isso. É quem planta, colhe, tá? Não tem como. Você tem que cuidar muito nesse processo da ambiência, tá? Tem que cuidar disso. Imagina quando você está plantando, tá? Você é o responsável por arar a terra, por preparar aquele ambiente, não é? Se você não plantar, tá cheio de mato, você chega lá e joga a semente, pode ser que nasça, mas não vai ser a mesma colheita. Então, a ambiência é sua responsabilidade. Você, como líder, nesse processo de servir, no ano do serviço, você é responsável por mudar o ambiente. Então, a ambiência, você chega num lugar, a ambiência não está boa, você não pode entrar naquela vibe. Tem que ter consciência disso. Senão aquela energia daquele local te puxa para baixo. Você é responsável por mudar aquilo. Tá todo mundo reclamando, tá tudo desgraçado, tá tudo acabado. Você tem que ser o cara que chega lá e fala coisa boa. Coloca isso na sua cabeça, tá? Isso vai fazer uma grande diferença. Quando você estiver numa roda que está todo mundo falando uma coisa ruim, você vai ser o cara que vai soltar a bomba do bem e vai falar uma coisa boa e vai mudar aquela ambiência, tá? É responsabilidade do líder fazer isso, tá? Você é o cara que só solta a bomba do bem. Se ninguém quiser pegar a bomba, você solta e vaza. Bomba ninja. Mas é bomba do bem. Você não vai ficar entrando na ambiência dos outros. Você chega lá e o trem tá fervendo, o pau tá comendo, aí você já mergulha também. Esse cara é um filho da égua mesmo, verdade. Aí, chicote, puta, virou um inferno ali, não vai agregar nada para ninguém. Você, como líder e servidor, é responsável pela ambiência. Cara, tem uma coisa impressionante. Muita gente tem medo de servir, ficar sem, não é? Pô, tem que cuidar da minha vida, não vou servir ninguém, cada um que vai cuidar da sua. Agora vamos fazer um exemplo aqui. Churrasqueiro é o cara que serve todo mundo, né? Só que o churrasqueiro fica com a melhor parte, pô. E todo mundo fica assim, pô, você não comeu nada. Come alguma coisinha aí. Só que antes de você cortar para os outros, você já tira a sua. E pá, né? Quem serve fica com o melhor pedaço. Lembre disso, tá? Sempre lembra desse negócio, cara, eu vou servir aqui, porque aqui vai sair uma coisa boa também para mim. Você nunca está dando nada que você não tem para os outros. Talvez aquilo vai avivar uma coisa na sua memória, tá? Quem serve sempre fica com a melhor parte. Essa é uma coisa. E a outra coisa é impressionante também. Muita gente no churrasco, às vezes não é o churrasqueiro, mas o cara é um cara que gosta de servir. Não tem um cara que pega o pratinho lá na churrasqueira e sai servindo para os outros? Ó, vamos levar ali para as mulheres, que elas estão na outra roda, as crianças estão lá perto da piscina. Não tem o cara que. Sempre tem alguém que está. Esse cara, você pode ver, ele nunca fica de mão vazia. Quem serve nunca fica de mão vazia. Pode observar isso aí, coisas naturais, cara. Na vida também é assim. Quem serve sempre tem alguma coisa na mão. Cara, é impressionante. O Adolfo Glock, da Manchete, na inauguração da TV Pantanal, em Cáceres, eu tive o prazer de conhecer ele, lá no Mato Grosso. E aí ele soltou uma pérola lá. Ele falou bem assim, ó, você tem que ir num lugar, quando você chega numa festa assim, que não é um restaurante que o garçom está obrigado a te servir, o cara pode servir qualquer um, você sempre procura um garçom gordinho.
Aí eu não entendi nada. Falei, por quê? Ele falou, o gordinho gosta de comer e gosta de beber. Ele não pode ver ninguém com o prato vazio e o copo vazio que ele chega e mete comida. Você pega um cara muito magrinho, ele não come, não bebe, acha que ninguém come e bebe. Você pode ver. O cara na festa, assim, ó, você pode ir. Depois eu comecei a reparar isso. O bicho, cara, assim, encostou perto dele, você não para com o prato vazio toda hora. E aí, doutor, quer comer mais alguma coisa? Tá, você pode ver. Tá? Enquanto o cara magro, ele não come, acho que ninguém come também. Você tá lá com o prato vazio, meu, traz uma comida aí, traz uma bebida. Então, e esse cara nunca tá com a mão vazia. Você pode ver. Passa a reparar nas festas que você vai, na churrascaria que você vai. Aquele cara, meu, o cara dança, meu, e sempre tem uma coisa na mão dele para dar para alguém. É um docinho, é uma bebida, é uma carne, é uma comida boa, mas não para, tá? Quem serve sempre tá com a mão cheia, tá? Cara, não tem nenhum líder, não tem como você formar o seu processo de liderança sem servir, tá? Não tem, não tem como. Só que tem uma vantagem. O líder tem acesso primeiro, tá? Quem serve tem acesso primeiro. Ele vai lá, ele aprende e tal, e depois ele vai lá, né? Eu coloquei três coisas aqui, né? Para você ser um líder servidor, tem três características. Primeiro, você ser um bom liderado. Ninguém que não é um bom liderado, é indisciplinado, vai conseguir ser um bom líder, né? Então, se você serve realmente de coração as pessoas que estão te ajudando, você vai ser um bom líder depois. Então, ser um bom liderado é uma coisa. Cuidar da ambiência e ser otimista. Não tem como, tá? Um líder servidor sem ter essas três características. Qualquer líder servidor passou por isso, tá? Ele foi um líder servidor, né? Ele precisa ser um bom liderado, cuidar da ambiência e ser otimista. Muita gente fica, eu falei no comecinho, mas muita gente perde um tempo danado com esses frutos pequenos do primeiro ano e do segundo ano. E fica lá querendo abocanhar tudo, né? Talvez não é o ano que você vai trocar de carro, não é o ano ainda que você vai trocar de casa. Isso vai fazer falta no seu processo de jornada. Você tem que separar uma parte desse dinheiro para investir, tá? Nós vamos ensinar vocês em crescer o negócio de vocês com marketing digital. Então, estou pedindo para a agência preparar um curso para vocês. Todo mundo está vendendo online. A gente vai ter que aprender também, cara. Tá? E você vai ter que vender os produtos que a gente vai lançar aí no seu círculo. Se você tiver uma graninha para fazer uma mídia cooperada, você explode. Agora, não tenho mais dinheiro, gastei no carro, no segundo ano gastei tudo. Vai faltar, você não vai ter, entendeu? É importante você ter essa disciplina aí. É o ano de trabalhar, não é o ano de gastar, tá? Muita gente quer colher e se perde. O segundo ano representa trabalho duro, talvez é o ano mais difícil, tá? 70% das pessoas morrem aqui. Começa com aquela conversinha, não quero mexer com isso não, quero viver. Começa com essa conversa, você já viu aí, muita gente começa com isso, né, isso aí, cara, você tá louco, quero viver, né? Mas vai viver uma vida medíocre a vida inteira. Gasta um tempinho, é pouco tempo, tá? Dá mais um gásinho, faz um pouquinho mais que os outros, tá? Em qualquer área, é o ano de trabalhar duro, tá? Não tem como você ter segurança sem ter trabalhado duro nesse segundo ano. Não tem como, tá? Você vai querer segurança, um monte de coisa, mas não vai dar certo se você nesse ano não abrir mão de muita coisa e meter a botina, tá? É o ano do trabalho duro.
Muita gente chama esse ano, né, de o ano da persistência e da paciência. É um ano de muita aprovação. Você não tem dinheiro ainda, muitas vezes não tem resultado suficiente ainda, tá naquela jornadinha da rampa, tá indo. Cara, mas a curva da exponencialidade, ela, ela é rasinha, né? Ela quase não sobe nos primeiros anos. Mas quando ela vai lá para o quinto, para o sexto, ela arregaça com tudo. Então, ali, ó, aqui está o tempo, aqui o resultado. Aí você vai assim, ó. De repente, parece um foguete, porque a base está bem feita. Então, você precisa ter cuidado com isso, tá? Se você não tiver cuidado, coloca isso para você, tá? No meu segundo ano, eu vou ter persistência e paciência. E vai ser o ano do trabalho duro, tá? E aí você pode olhar em várias coisas, né? Muitas vezes, se você pegar no seu casamento, o segundo ano talvez seja o ano mais duro. Você não tinha lá uma condição financeira já boa, o segundo ano é tenebroso. Vocês estão economizando tudo para trocar de casa, para trocar de carro, às vezes, para começar a ter as coisas de vocês. Se apartou do seu pai, da sua mãe, formou uma nova família. Primeiro ano tá tudo beleza. O segundo ano começa uma dureza danada, muita exigência, muita coisa tem que ser feita, tá? Nas fases dos seus filhos também você vai ver isso, tá? O segundo ano é o ano do trabalho, tá? É o ano do serviço. Só há respeito, tinha anotado uma frase aqui, só há respeito através do serviço. Isso acontece no segundo ano. O segundo ano é o ano que você vai ser projetado para explodir, tá? Tudo que vai acontecer nos outros anos, boa parte deles foi construído aí.